Olá, olá, boa noite a todos e bem-vindos a mais um BMC Talks. Hoje à noite o nosso papo será sobre investimentos e jovens. Como a geração Z, a geração dos que têm agora os seus 20 anos de idade, estão entrando e estão investindo no mercado financeiro. Quais são suas preferências, quais são suas dúvidas e por que ainda não há uma parcela tão relevante dos jovens, ou vamos ver se há uma parcela relevante de jovens investindo no mercado financeiro. E para isso temos um convidado aqui nos estúdios da BMC, o Rafael Valeu, CEO da Z Invest. Rafael, muito boa noite e bem-vindo ao BMC Talks. Obrigado, Carlos. Boa noite. Rafael, pergunta clássica para todos os meus convidados. Quem que é o Rafael Valeu em um minuto no mercado? Um minuto, vamos lá. Eu sou um jovem interessado em investir desde cedo. Então, graças a Deus eu tive a oportunidade de ter uma mãe que trabalhava no mercado que sempre me falou o seguinte: comece a investir desde cedo, é matemática, né? Retornos compostos, juros compostos, longo prazo. Então eu sempre me interessei nessa temática, desde cedo me envolvi com um clube de investimento no colégio, competições de investimento e eventualmente veio uma pandemia que me colocou simplesmente com 4 horas de aula por dia e depois eu comecei a olhar o teto. Falei, caramba, não vai dar, né? Deixa eu começar alguma coisa. Daí veio o Zinvest, então eu falei, estou investindo, né? Vamos levar essa mensagem para os outros jovens também? Então é isso, daí fundamos o Zinvest. E o que é o Z Invest hoje? Onde atua e quais são as atividades que faz a Z Invest? Olha, o Z Invest tem uma mensagem muito simples. Nosso objetivo é falar para todos os jovens começarem a investir o mais cedo possível. É uma questão de tempo, né? Como que a gente passa essa mensagem? A gente tem grupos com jovens, hoje a gente tem um grupo de mais de 5 mil jovens cadastrados conosco. A gente presta consultoria para escolas de ensino médio que querem organizar um departamento de educação em investimentos, é um pouco diferente de financeira, mas tem esse departamento. A gente presta consultoria para bancos e gestoras que querem se relacionar com jovens, seja porque querem um jovem como cliente no longo prazo ou porque querem, né, recrutar talentos, etc. E a gente agora tem começado também a fazer trabalhos de educação e investimentos para empresas de fora do mercado. E todas essas iniciativas se juntam uma vez por ano no nosso congresso anual, que é o Z Summit. Pois é, vocês vão realizar esse congresso esse ano no dia 6 de maio, né? 6 de abril. 6 de abril, na AmCham, aqui em São Paulo. Qual que é a ideia? Por que os jovens deveriam participar do seu congresso? Qual que seria a vantagem, né, o valor agregado de participar desse evento para um jovem de 20 e tantos anos que querem entender por que vale a pena investir? O que acontece? O jovem tem que entender que ele não sabe investir sozinho. Hoje a gente vê muito, como que eu posso dizer? A gente tem muito influenciador por aí, tem muita informação, certo? Mas o jovem, naturalmente, carece de experiência. Quem que entende como montar uma carteira de investimentos? Poxa, os profissionais do mercado financeiro. Ninguém melhor do que os diretores, sócios, presidentes de instituições financeiras para ensinarem essa galera. Então, no Z Summit, você tem uma oportunidade muito bacana, que é o seguinte, é você ir um dia inteiro em um ambiente que conecta o mercado aos jovens. Então a gente vai ter lá desde aulas específicas com gestores de fundos de investimento, a gente tem presidentes de banco na plenária principal, os estandes, né, explicando o que é o mercado financeiro, porque é um negócio muito amplo. A gente começa a investir, mas às vezes a gente não sabe nem a diferença de um family office e uma gestora de patrimônio, ou melhor, né, uma gestora de recursos e uma gestora de patrimônio. Então tem toda uma questão de vamos conhecer o mercado e vamos falar com quem de fato pode olhar para o jovem como um cliente que vai ter que montar uma carteira por classes de ativos, selecionar produtos. Então é uma oportunidade dos jovens se sentir um cliente do mercado financeiro e aprender com os melhores. Pois é, vamos entender então um pouco melhor qual que é o perfil desses jovens investidores, né? Porque a geração Z, né, que nasceu em 95 até 2010, Exato. Então é de quem tem hoje 14 anos até quem 29 anos, quem Isso tem aí. agora 29 anos. Se a gente pegar as estatísticas mais recentes da B3, os jovens entre 0 e 18 anos que investem na Bolsa, né, que tem um CPF ativo na Bolsa, são 0%. Quase ninguém entre 0 e 18 anos. Menores de idade não investem na Bolsa, até por limitações próprias da lei. Mas a gente tem entre 19 e 24 anos, ou seja, a parte da geração Z, apenas 7% dos investidores
que são dessa total de 5 milhões e tantos de CPFs na Bolsa de Valores. O grosso na Bolsa ainda são pessoas entre 40 e 59 anos e também entre 25 e 39 anos, que é uma parte da geração Z. Mas jovens entre 18 e 24 anos, apenas 7%. Por que, na sua opinião, os seus coetâneos, que têm 18, 19, 20 anos, sabendo que eles têm todo esse tempo pela frente, tem uma vida de pelo menos mais 60 anos pela frente, considerando as estatísticas do IBGE, não decidem investir logo cedo parte das suas mesadas, com a facilidade que temos hoje no home broker, Qual que é o problema do jovem de 18 anos não querer entrar na Bolsa? O jovem não sabe que ele tem que mesmo começar a tanto investir. Influenciador, assim, mesmo da informação. O que acontece é o seguinte, pensa que você é um jovem que estuda arquitetura. Tá? Você está na faculdade, você está estudando história da arquitetura. Me fala qual é a matéria que vai te contar sobre a importância de você cuidar do seu patrimônio no longo prazo. Não tem. Quem talvez tenha um pouquinho disso são os jovens que fazem economia, ADM, mas ainda estão aprendendo sobre isso tudo para uma questão de, enfim, vida profissional. Então é impressionante como a gente ainda tem muito um trabalho de propagar a mensagem. De falar, galera, nós somos os investidores com o maior horizonte de tempo pela frente. Tem que começar a investir cedo. Então, o que acontece, Os adultos, as pessoas mais velhas, naturalmente, viveram mais. Elas sabem o que é de fato o tempo. O jovem não tem essa concepção de tempo ainda. A gente viveu pouco. Então é difícil imbuir na mentalidade do jovem o conceito de investir a longo prazo, porque ele não vivenciou a longo prazo ainda. Então tem muito um trabalho ainda de passar a mensagem. A gente ainda tem que conscientizar esse pessoal a respeito, de fato, do poder dos retornos compostos, porque é uma questão de exponencializar seu patrimônio a longo prazo. Então tem toda uma questão da gente levar essa informação para o jovem que faz direito, que faz arquitetura, que faz design, que faz moda, que faz engenharia, porque o que acontece? A gente ainda está muito distante dessas discussões que deveriam permear a vida de todo mundo, porque no final das contas, quem que não vai ter boleto para pagar no futuro? Então não tem como fugir da questão de vou ter que lidar com patrimônio no futuro. E ficar postergando não vai te ajudar em nada, Só vai te prejudicar. Então o problema é passar a informação. Eu acho que o ponto principal é esse. A gente tem que falar para eles a importância e o efeito de começar a investir. Não é óbvio. E como é que vocês acham que um jovem de 20 anos, ou 18, ou 19 anos, consegue absorver essa informação de forma mais rápida, mais fácil? A geração Z é uma geração que basicamente se informa quase exclusivamente nas redes sociais. Não consome jornais tradicionais, pouca televisão, muito mais redes sociais e algumas redes sociais, TikTok e Instagram basicamente, e quase nada de outros veículos de comunicação, vamos dizer assim, tradicionais. Vocês acham que as redes sociais são o jeito mais fácil? Existe uma linguagem diferente? Vocês testaram algum tipo de mensagem? Qual que é a percepção de vocês? Tem algum estudo que vocês fizeram? Sim, você sabe que na verdade ontem saíram os resultados de uma pesquisa que a gente fez internamente no grupo, tá? Com os jovens que nos acompanham desde 2020. Então, graças a Deus, a gente viu o resultado. 75% do nosso pessoal começou a investir entre 16 e 20 anos de idade. Então, foi um número bem bacana de ver. Mas pensando em veículos, etc., sinceramente, a gente tem que conseguir incluir a questão de cuidar do nosso patrimônio no universo acadêmico. No universo na escola mesmo. Desde o início, seja na escola, seja na faculdade, mas principalmente na faculdade. Só que é muito diferente o aprender sobre investimentos para fins profissionais, porque eu quero trabalhar no mercado, é diferente de, eu quero ser um advogado, mas caramba, eu tenho que cuidar do meu patrimônio a longo prazo, eu vou ter salários, bônus ao longo da vida, eu preciso me planejar para lidar com tudo isso no futuro. Então eu acho que é uma discussão que tem que sim permear o meio estudantil e é o que a gente busca fazer. Então onde que a gente se relaciona com os jovens? É nas faculdades, é nas escolas. Então como que a gente divulga o nosso congresso, por exemplo? Não é através de rede social, principalmente. A gente tem uma rede com mais de 250 ligas universitárias, liga de mercado financeiro, liga de negócios de moda, liga de consultoria, liga de direito societário, de N coisas. E a gente marca reuniões tete a tete com eles, falando, vocês sabiam que você tem que levar isso em consideração? Sabia que isso tem que fazer parte do seu, como que eu posso dizer, planejamento para a vida adulta? Então eu acho que é uma discussão que tem que ser permeada de alguma maneira
na vida acadêmica, que é onde o jovem passa 80% do tempo dele. Pô, você tem 20 anos, você acorda, você vai para a faculdade, daí seus amigos estão lá. Daí no final do dia você vai participar de alguma atlética, alguma coisa, você ainda vai ter o jogo de basquete com todo mundo no final do dia. Você vive na faculdade. E antes disso você vive no colégio período integral. Então... É por lá que tem que entrar. Eu acho que é por lá. Tem um projeto de lei que foi apresentado no ano passado que prevê a inclusão da educação financeira como matéria obrigatória, né? Em alguns casos facultativa, tem outros projetos também que propõem obrigatória, mas nesse caso vai ser incluída nos currículos de educação básica da rede de ensino de todo o Brasil. O projeto do senador Exalc Lucas, do PSDB do Distrito Federal. O que você acha? Tem um debate sobre isso. Alguns acham que educação financeira não deveria estar no currículo e outros acham, como o senador e outras forças políticas, que deveria ser incluído. Qual é a sua opinião sobre esse caso? Eu acho que certamente tem que ser incluído nos âmbitos acadêmicos, mas é importante destacar o seguinte: educação financeira é diferente de educação e investimentos. Educação financeira é como poupar. Educação e investimentos é poupei, e agora? E, obviamente, eventualmente, a gente vai fazendo isso concomitantemente. A gente vai poupando do nosso salário e vai direcionando esses recursos aos nossos investimentos. Agora, é muito fundamental, porque a gente tem que entender uma coisa: investir não é mágica. Investir é processo, é matemática. Então, ninguém vai ficar rico do dia para a noite simplesmente porque você comprou uma ação. Não é assim. Você tem que aprender toda a parte de educação financeira, de disciplina de poupar. Depois você tem toda a questão de estudar e entender qual que é o seu perfil de investidor, aonde que eu vou direcionar os meus recursos, como que eu vou montar minha carteira, a disciplina de manter tudo isso de pé. E vamos ser francos, a gente está no Brasil. Muitas pessoas ainda não podem se dar ao luxo de poupar. Então a gente tem também um trabalho de inserção também no mercado de trabalho, de educação básica. Não é mágica, é um processo, e eu acredito que para a gente ter uma melhor condição de vida no futuro, seja o indivíduo, seja o país como um todo, a gente precisa trabalhar com todas essas questões de maneira conjunta. Educação financeira e educação e investimentos estão simplesmente acopladas à educação básica, à inserção no mercado de trabalho, à melhoria, né, até condição de saneamento. Então, é uma questão global. Claro. Não, tem uma pesquisa, pegando esse gancho que você está falando, uma pesquisa que foi publicada há poucos dias atrás, do SPC Brasil, que mostra como a maioria dos jovens, aliás, quase a maioria dos jovens da geração Z, né, entre 18 e 29 anos, 14 e 29 anos, não tem controle das suas finanças, não tem mínimo controle das suas finanças, e eles não sabem quanto ganham, quanto gastam. Né? 47% desses jovens não realizam o controle das suas finanças pessoais, e, segundo essa pesquisa, a principal justificativa seria o fato de não saber fazer, quase 20%, sentir preguiça também quase 20%, ou não ter hábito ou disciplina, outros 18%, ou não ter rendimentos, 16%. A boa notícia é que 53% conseguem fazer isso, né? Então conseguem ter controle, mas temos um 47%, quase a metade dos brasileiros que não conseguem, dos jovens brasileiros que não conseguem ter controle de suas finanças pessoais. Isso é muito comum na sua geração? Você tem essa percepção? Eu acho o seguinte: ninguém tem a obrigação de nascer sabendo nada. Né? Então, poxa, a gente é jovem, tudo bem a gente não saber como botar as finanças em ordem ainda. Só que você tem que ter a humildade de saber que você não sabe. Então, vamos aprender com o mercado, vamos buscar aprender com quem pode nos ajudar a como colocar essa vida em ordem. Não dá pra gente entrar nos 30, 40, 50 sem a gente saber quanto a gente ganha, quanto a gente gasta, no que a gente gasta. Outro dia eu brinquei com um amigo meu, falei: quanto você gasta em balada por mês? Ah, não sei. Eu falei: cara, você tem que saber. O nome do jogo é planejamento, é botar as coisas na ponta do lápis. E por que ele não sabia? Você perguntou? É preguiça? Perguntei, porque ele não fazia o exercício de colocar na ponta do lápis. Tem que fazer isso, entendeu? E eu falei pra ele: você vai ver que se você começar a colocar na ponta do lápis, vai sobrar no fim do mês e você vai sim conseguir investir. Então, obviamente, educação financeira e educação e investimentos andam junto, mas não é mágica. Uma outra questão também, é óbvio que muita gente acha, isso não é verdade, mas é um mito que os investimentos são algo para classes mais abastadas da população.
Como é que vocês enfrentam isso no Z Summit? Qual que é o perfil dos membros, né, desta organização? E vocês têm algum projeto para ampliar, eventualmente, para as camadas mais baixas? Claro, precisa mais educação financeira lá, mas tem muita gente também que tem um salário médio baixo, que já consegue investir, né? Então, vamos lá. Eu vou reformular um pouquinho minha resposta. Outro dia me perguntaram o que o jovem da geração Z tem de especial? Qual que é a grande vantagem do jovem começar a investir hoje? Eu falei, o jovem da geração Z não tem nada de especial. Ele tem tempo, assim como um baby boomer em 1950 tinha tempo. Só que o que acontece? O mercado hoje está super sofisticado. Então, o jovem, por definição, ele não vai ter muito para investir. Só que o que acontece? Hoje, com ETFs, e VVB11 da vida, você consegue ter exposição ao mercado internacional, à bolsa americana, nos estalar dos dedos, comprando ainda no mercado fracionário. 20 anos atrás, eu acho que isso era só para cliente de private bank, impossível. Coisa do tipo, impossível. Então, o jovem hoje, ele tem um mercado super sofisticado, com valores de entrada baixos, com produtos que dão acesso para ele ao mundo inteiro, diversificação por classe de ativo, por produto, por gestor, por geografia. Então, isso nos permite ter carteiras de investimentos super sofisticadas com valores baixos. Então, o que acontece? Você consegue, sim, montar uma carteira sem ser mega abastado. E o que a gente faz no Z Summit, por exemplo? O congresso é gratuito. O conceito é o mercado financeiro de capitais financiando a educação dos jovens da geração Z. Então, você vai para o Z Summit 100% gratuito. Agora, lógico que a gente tem que chamar o pessoal das N faculdades. Então, você vai ver que 40% do nosso público é de faculdade pública. E a gente, esse ano, inclusive, está perguntando no formulário de inscrição um background financeiro para a gente entender de onde vem o nosso público. Nosso público é super heterogêneo. O que acontece? Em geral, a gente vê no mercado financeiro ou eventos sociais ou eventos perdeiros. O Z Summit busca falar, não vamos segregar ninguém. O jovem tem uma coisa em comum que é o grande valor dele, tempo. Nós temos tempo no qual investir. Então, o Z Summit ele é gratuito, ele reúne hoje 20% do nosso público vem de famílias que têm R$5.000 de renda mensal ou menos, mas ao mesmo tempo a gente tem quase essa mesma quantidade de jovens que vêm de famílias que têm mais de 50 mil por mês de renda. Então é bacana porque a gente cria um ambiente onde ninguém é diferenciado. O fator que nos une, é o tempo. Então lá no Z Summit você vai ter jovens de backgrounds totalmente diferentes, é rico isso daí. É uma troca muito valiosa, então sinceramente, a gente não busca fazer recorte social, o que a gente busca é olhar para o jovem como alguém que tem tempo pra caramba para investir. Claro, e é isso o maior ativo Totalmente. Como é que as empresas do mercado financeiro olham para esse tipo de público? Porque o Z Summit tem patrocínios importantes, né? Do BTG Pactual, Morgan Stanley, Bank of America, entre outros, né? Como é que as empresas olham para esse público? O que elas trazem para esse evento? Qual que é o jeito que elas comunicam? O que elas oferecem também para os participantes do Z Summit de forma diferenciada? Vamos lá, olha, assim como é difícil falar para o jovem comece a investir desde cedo, também é difícil explicar para as empresas que se elas começarem a trabalhar com os jovens hoje, esses jovens amanhã vão ser clientes maiores. Então as empresas estão lá no Z Summit principalmente porque estão começando a entender o valor de trazer o jovem para dentro de casa hoje, quando ele ainda é pequeno. Sabe, vamos dar tempo ao tempo. A gente não está falando para o jovem comece a investir desde cedo, que você lá na frente vai ver o efeito que isso vai ter. Vamos falar para o mercado financeiro também. Pega o jovem como cliente hoje. Vamos ver o que vai acontecer com ele daqui 15, 20 anos. Porque hoje a gente está na faculdade. Daqui 5 anos o nosso perfil de cliente já mudou pra caramba. Imagina daqui 10, daqui 20. Então eu tenho certeza que vários dos jovens hoje que são... que estão lá no Z Summit, que vão abrir uma conta no banco digital, daqui a pouquinho vão subir para um patamar de advisors, gestão patrimonial, private. Então isso vai valer a pena para as instituições. Mas foi um trabalho de convencimento nosso, não é algo dado. A gente tem que sim mostrar o potencial de valorização desse cliente a longo prazo. Agora, como que o mercado financeiro e de capitais... E eu gosto de diferenciar, tá? Só fazendo um parênteses, mercado financeiro e de capitais, porque o mercado financeiro é gigante no Brasil, de capitais nem tanto. Como que o mercado de capitais vai crescer também? É falando para as pessoas, ou melhor, é fomentando poupança popular. Você tem que falar para o jovem, participe do mercado de capitais.
Senão a gente não vai crescer, né? Então, Claro. do que adianta emitir ação se não tem quem compre? Não Mas existe, claro, o não que existe o pessoal, marca forte nisso. o que o pessoal acaba trazendo, que eu acho que é a estratégia certa? Educação. Educa o jovem. Explica para ele o que é um fundo de investimento, explica o que é uma classe de ativo, explica qual é o papel de um gestor, vamos explicar renda fixa, renda variável, alternativos, explicar como que a gente gera renda, como que a gente gera crescimento patrimonial, educa o público. E daí, essa estratégia é vencedora. Então é isso que eles fazem nos E-Summit. Eles estão lá como educadores. E eu estava vendo as fotos aqui, interessante notar que tem um público feminino bastante corposo, né? Bastante Sim. numeroso, o que é já uma novidade por si só, porque sabemos que na Bolsa de Valores, mesmo com o aumento exponencial do número de pessoas que estão investindo, a porcentagem de mulheres continua sempre entre 15% e 18%, mais ou menos, com 300 mil CPFs na Bolsa, como era em 2018, ou com 5 milhões, como é em 2024. Como é que vocês estão percebendo isso? Qual que é o número de mulheres, de jovens, meninas, né, que fazem parte do Z-Summit e qual que é o interesse dessas futuras investidoras em algum produto específico, por exemplo, alguma coisa, algum aspecto específico? Olha, vamos lá. O importante dizer é o seguinte, o Z-Invest nasceu quase que dentro da Women Invest, que é uma empresa de educação e investimento para mulheres. A maioria delas, mães, que falaram, queremos conteúdo educacional para os nossos filhos. Né? A gente... Foi pedido das mães para os filhos. Exato. Né? Então o Z-Invest nasceu para suprir essa demanda das mães que queriam educação para os seus filhos e filhas. O que aconteceu? A Women Invest também foi crescendo e ela acabou atraindo um público de jovens meninas. Quem que cuida dessas jovens meninas hoje? Nós também. Então a gente faz essas atividades juntos e a gente acaba atraindo muitas meninas para as nossas iniciativas por conta da Women Invest. Agora, o que acontece? As meninas hoje jovens, sinceramente, não enxergo diferença no perfil de investidor delas e dos meninos. Porque, de novo... mais apetite de risco, menos apetite de risco. Tem uma coisa que a gente diz na Women Invest de uma maneira geral. A mulher, ela é uma investidora melhor, quase. Pelo seguinte, ela entende mais a concepção de risco ajustado ao retorno. Então, se eu já estou com retorno bom, para que eu preciso tomar mais risco? Então, nesse aspecto, é muito interessante. Agora, de novo, a menina de 20 anos e o menino de 20 anos, os dois têm o mesmo ativo, que é o tempo. Então, no final das contas, a gente acaba não fazendo muita diferenciação, porque o fator determinante... Nessa idade, o tempo vale mais que o gênero. Então, a gente fala para as meninas, para os meninos, todo mundo, galera, tem que começar a investir. Só que não é investir em qualquer coisa. A gente quer fazer um exercício que é quase o de gestão patrimonial. Vamos entender quais são os nossos objetivos, vamos montar o nosso perfil de investidor, vamos primeiro olhar para a nossa carteira pela ótica de alocação estratégica, montar uma carteira equilibrada por classes de ativos e depois a gente começa a selecionar produto. Né? Não vamos fazer o contrário. Então a gente busca sim trazer uma ótica muito de alocador, de gestão patrimonial para esse público. Pois é, né? Só para terminar, como sempre as mulheres se confirmam mais inteligentes do que os homens, né? Inclusive a razão porque elas vivem mais tempo do que nós homens. Mas só para terminar esse assunto, antes de ir para o intervalo, é interessante notar esse plano de trabalho que vocês têm, que vem muito antes do que começar a alocação de capital. Você acha que o mercado financeiro hoje no Brasil, na conformação como ele está desenhado, especialmente com assessores de investimentos que dominam de fato a captação de pessoas físicas, está alinhado com essa visão que vocês têm ou eles têm outros interesses? Por exemplo, que a sua carteira gire muito mais rápido porque eles têm que ganhar a corretagem ou que você também se posicione em produtos mais arriscados também, né? Porque para a corretora onde eles trabalham é mais interessante. Você acha que essa visão de vocês jovens e do mercado como está desenhado é alinhada? Olha, eu acho que todo mundo tem a obrigação de entender um pouquinho sobre investimentos, porque no final das contas é o nosso patrimônio que está em jogo. Por que eu estou dizendo isso? Porque a gente não pode cegamente entregar o nosso patrimônio na mão de ninguém. Seja consultor, seja agente autônomo, acho que não é por aí. A gente sempre tem que entender o mínimo para entender o que quem está nos assessorando está nos orientando, né? Quais são as sugestões. Mas o que acontece? Tá? O jovem é um investidor pequeno, então obviamente que a gente acaba, né, às vezes caindo na mão de empresas que rodam mais a carteira e que você eventualmente tem que achar seu ROA lá. Então, obviamente, tem, infelizmente, um conflito de interesse. Mas a saída para isso eu enxergo de duas maneiras. Uma é o jovem entender
entender que primeiro a gente tem que montar as nossas carteiras por classes de ativos e não pensando nos produtos, né? Você não vai começar falando, nossa, que fundo bom quero. Não, primeiro você vai falar, peraí, quanto que eu quero de exposição a esta classe de ativo no meu portfólio como um todo. Depois eu vou selecionar o fundo que vai representar aquela classe de ativo, ou a ação, enfim, o produto. Então eu acho que a gente tem que fazer um trabalho nós mesmos, tá, de entendermos este processo. Agora, há outras estratégias que as instituições financeiras podem adotar. A gente pode ter carteira recomendada, a gente pode ter carteira administrada. São ferramentas que acabam permitindo às instituições financeiras e às gestoras trazerem sua inteligência de alocação para um público com um ticket menor, sem que a gente fique sujeito, muitas vezes, a, enfim, essa rotatividade da carteira, etc., que não é benéfica ao investidor. Claro, nem para o pequeno, nem para o médio, Exatamente. nem para o grande, muito menos para o jovem. Isso aí. Rafael, vamos continuar esse assunto daqui a pouquinho, mas antes disso, vamos para um rápido intervalo, 2 minutinhos, e voltamos com o nosso papo de hoje aqui no BMC Talks para continuar falando sobre jovens e mercado financeiro. Então, não saia daí porque voltamos já já. E de volta para o nosso Talks. Hoje à noite o papo é sobre jovens e mercado financeiro. Estamos aqui com o Rafael Valeu, CEO da Z Summit. Z Invest, perdão. Rafael, o Z Summit, que é o evento anual que vocês realizam, esse é o 3º ano que vai acontecer aqui em São Paulo, na ABChem, na Câmara de Comércio Americana, agora no começo de abril, dia 6 de abril. Quem vai ser? Dá um spoiler pra gente. Quem serão os convidados especiais? E depois a gente analisa um pouco a história também de como tudo começou e como as empresas também do mercado financeiro entraram, né, nessa empreitada da Z Invest e do Z Summit. Maravilha. Bom, vamos lá. Acho que é importante dizer que pelo 3º ano consecutivo, o nosso principal patrocinador é o BTG Pactual. Quem vai abrir o congresso é o Roberto Sallouti, CEO do banco. Então isso é uma coisa super bacana porque mostra como a instituição está dando atenção aos jovens, né? Está realmente acreditando no potencial desses jovens no longo prazo. Mas a gente tem vários bancos, várias gestoras, family offices que estão conosco, para listar alguns: Santander, Itaú, Ibiúna, Opportunity, a Genial. A gente realmente tem várias instituições que estão conosco, gestoras como a Apex Capital de Ações está com a gente desde a primeira edição, o Multifamily Office Est Gestão de Patrimônio. Desde sempre os 3 sócios fundadores acreditam na causa, então a gente realmente está com umas empresas bem robustas, bem bacanas, que estão nos apoiando. Perfeito. E como é que tudo começou? Como é que foi essa abordagem, né, com as empresas? Você apresentou o projeto para os bancos, para as empresas, e aí? Elas entraram, se toparam na hora? Como é que foi? Você sabe que é interessante como o Z Summit surgiu, porque toca num ponto que certamente estará para sempre conectado com a geração Z, que é a pandemia. Pelo seguinte, eu estava na faculdade, né, estou me formando ainda, mas estava no 2º ano da faculdade e a gente já tinha o Z Invest há 1 ano e meio, só que a gente começou a ver uma necessidade, ou melhor, um desejo dos jovens de terem eventos presenciais, seja festa presencial, seja aula presencial. Então lembra daquele movimento Volta às Aulas? Enfim, isso estava, né, a todo vapor. Então a gente teve a ideia de falar o seguinte: vamos parar um pouquinho com os eventos online, vamos fazer um negócio grande, vamos inaugurar o primeiro evento presencial do Z Invest, vamos fazer um congresso. Daí, enfim, falamos, inclusive para o pessoal da Women Invest, eles disseram: imagina, vocês são malucos, que ideia, vocês têm que ir atrás de palestrante, patrocinador, evento, local. Isso vai ser muito difícil. Então a gente ficou lá quietinho na nossa e a gente foi atrás falando com as instituições. Fizemos um cold call, essencialmente, para o Roberto Sallouti do BTG e para o Head de Marketing, o André Kliusoff. E a gente falou: a gente tem essa ideia, a gente pode aí fazer o pitch para vocês? Bom, fizemos, eles toparam. Lá no BTG? Foi online, né? Ainda estava no meio da pandemia, porque a gente começou a organizar antes. A gente fez esse cold call, eventualmente eles nos voltaram e falaram: vamos comprar a cota master. Bom, foi aí que a gente falou: o congresso vai acontecer. Vai, né? Brilho nos olhos. Aí exatamente. Aumento dos brilhos nos olhos. E daí a gente começou a falar com as outras empresas. A gente falou com gestoras como a Apex Capital, Multifamily Offices, como já disse, a Est Gestão de Patrimônio. E os sócios começaram a enxergar o valor disso e a importância de levar a educação e investimentos para a geração Z. Pelo seguinte, quando a gente fala de educação e investimentos,
Isso é benéfico para todo mundo, para as 4 pontas envolvidas. Para o jovem que está acumulando patrimônio, tendo crescimento patrimonial a longo prazo, né? Retornos compostos. Para a empresa que está capturando o jovem desde cedo e que se realmente está fazendo um branding para o jovem também desde cedo, porque é óbvio que um multifamily office não vai pegar o jovem como cliente hoje. Agora, quem sabe lá na frente? Claro. Por que não? Né? Claro. Inclusive, se está contribuindo com a educação desse futuro cliente. Para o mercado de capitais, porque, de novo, se o mercado de capitais quer crescer, se a gente quer ter comprador de ação que a gente vai fazer IPO, a gente tem que falar para os jovens, comecem a investir. É muito mais fácil educar a nova geração de futuros adultos do que os adultos que estão aí, que muitas vezes não têm educação financeira, não têm controle sobre suas finanças, ou que, né, já não estão, como que eu posso dizer, com uma liberdade de fluxo de caixa. Ou elasticidade mental para mudar também esse padrão de vida, né? Mas também é importante para a sociedade. Porque, no final das contas, do que a gente está falando? A gente está falando de independência e liberdade financeira. Então, quanto mais jovens financeiramente independentes, ou melhor, quanto mais adultos financeiramente independentes houver, mais espaço sobrará na Previdência Social para ajudar quem de fato precisa. Claro. Quem não pôde se dar ao luxo de poupar e investir. Então, eu sempre digo que fomentar educação e investimentos é um win-win para todo mundo. Ninguém sai perdendo nessa. Os seus coetâneos têm noção que eles não vão ter INSS, né? A turma já tem essa percepção? Ou vocês conversam sobre isso também? Ou é algo, um tabu que não se fala? A gente tenta levar isso... Sinceramente, é um ponto difícil de ser abordado. Porque está enraizado na cabeça, muitas vezes, dos professores. Então, para os professores explicarem para os jovens que não vai ser assim no futuro, isso é muito difícil. Claro. Então, acaba sendo também outra mensagem que a gente tem que passar. Claro, é um banho de realidade complicado. Exato. Né, para falar. Agora, falando um pouquinho dos ativos, né, você falou a diferença das gerações, vão também abordar esse aspecto, especialmente as experiências de vida que essas gerações tiveram. Mas vamos falar um pouco dos ativos prediletos dos jovens investidores. É claro que muita gente, quando pensa num jovem investidor, acha que ele vai comprar Bitcoin, que vai comprar, né, investimentos não tradicionais. Qual que é a percepção de vocês? Quais os números que vocês têm na Zinvest em relação aos gostos de investimentos da geração mais nova? Vamos lá, isso é um ponto muito interessante, porque, primeiro, eu acho que a palavra correta, não sei se são os investimentos prediletos, porque o jovem tem que ter a humildade de entender que não nasceu sabendo. E tem? Eles entendem? Ou cometem os erros da juventude? Lógico, mas gradualmente a gente está, né? Se você pegar os jovens que estão dentro do Zinvest, eles ouvem mais os profissionais. Porque o que acontece? Não é uma questão de, eu sou jovem, eu adoro Bitcoin. Isso não significa que você vai colocar 80% da sua carteira em Bitcoin, né, em cripto. Você não tem que fazer isso. Isso, pela ótica de gestão patrimonial, diversificação por classes de ativos e alocação estratégica, isso é péssimo. Então o jovem tem que aprender com quem entende. Agora, o que acontece? A gente naturalmente enxerga que o jovem tem um perfil, muitas vezes este é um perfil que, e obviamente eu estou generalizando aqui, porque cada um tem sua particularidade, mas em geral é um perfil de um jovem que não tem necessidade de uso dos recursos num futuro curto, imediato, né? Então ele pode realmente pensar no longo prazo. Em geral, é um jovem que muitas vezes ainda é bancado pelos pais, o que o permite segregar o que é dele. É um investidor que está buscando aprender, tá? E o que a gente enxerga com isso? Que o jovem está diversificando mais por classe de ativo. Os jovens do Zinvest, nessa pesquisa cujos resultados saíram ontem, eles estão investindo primordialmente em renda fixa, tá? Que assim, você está num país de renda fixa, né? Agora, tem que ver o quanto que você vai investir nisso, porque você não pode, né, prejudicar o longo prazo em detrimento do curto prazo. Então, a gente enxerga muito jovem hoje investindo em renda fixa, tá? Principalmente em pós-fixados. E daí, se você vai olhar no longo prazo, talvez você quer diversificar isso por subclasse também. Mas o jovem também o grosso hoje é renda fixa e ações. Só que onde está o pulo do gato? O jovem tem pouca exposição internacional ainda. Se a gente olhar, por exemplo, o real contra o dólar, desde o plano real, o real se desvalorizou 5 vezes. Se nos próximos 25 anos tudo for igual aos últimos 25, se tiver Bolsonaro, Lula, Dilma, boom de commodities, daí tem pandemia, se tudo for igual, por que a gente não pode daqui a 25 anos estar discutindo se o dólar está caro ou barato a 24 ou 26? Claro, não, então, faz sentido o raciocínio. Então, assim, o jovem que tem um perfil de super longo prazo, ele não pode não
ter uma parcela do patrimônio em moeda forte. Você tem que fazer uma diversificação por geografia e por moeda também. Então é importante o jovem começar a olhar para isso. E óbvio, você quer ter cripto, você quer ter esses investimentos mais alternativos, legal, mas quanto que isso vai representar da sua carteira? E tem toda uma discussão também de o que você vai privilegiar no momento, crescimento patrimonial ou renda? Porque quanto mais você privilegia a geração de renda hoje, menor o seu bolo vai ficar para o crescimento patrimonial a longo prazo. Claro. Só uma questão, uma dúvida, agora você falou que os jovens têm pouca exposição ao mercado internacional. Na percepção de vocês da Zinvest, a maioria dos jovens brasileiros querem ficar no Brasil ou querem morar fora, querem fazer suas carreiras, né, fora do Brasil, porque eles vão ganhar em moeda mais forte do que o real? Nos papos que vocês têm até no Data Povo, né, o que vocês percebem? A turma quer ficar por aqui ou quer ir para fora? Olha, eu acho que muitos querem ficar aqui, tá? Sinceramente. Por que eles preferem o Brasil? Eu não sei se... Eu acho que você tem perfis e perfis, mas generalizando, é engraçado que o jovem da geração Z me parece que ele é quase que mais conservador. Ele quer estar próximo da família, ele quer estar próximo do país. E o jovem, em geral, ele é muito idealizador. Então, muitos jovens têm o sonho de colocar o Brasil em ordem, entendeu? Então, vamos trabalhar aqui, vamos investir aqui, vamos contribuir para uma melhoria do país a longo prazo, o que é louvável. Agora, pense o seguinte, você vai trabalhar aqui, você vai ganhar em real, o seu ganha-pão já está exposto ao risco, né, local. E, veja bem, o Brasil representa, eu não sei os números de cabeça, mas um dígito percentual do mercado de renda fixa no mundo, um dígito percentual do mercado de renda variável. Não dá para a gente não olhar para o resto do mundo, né? Claro. Eu sempre brinco que o que é internacional somos nós. Claro, é a classe mais nova. Falando nisso, é interessante notar essa diferença de percepção, né? Porque os mais velhos que passaram para a hiperinflação, já os avós, né, os pais da geração Z, passaram para a hiperinflação, passaram por planos de instabilização que fracassaram repetidamente, tiveram uma certa desilusão também sobre a economia do Brasil, que só o Plano Real conseguiu dar vamos dizer assim, uma nova esperança. Depois tiveram várias desvalorizações repentinas do real, né? A Maxi no final dos anos 90, a crise de 2007, 2008, agora a crise da pandemia, entre 2016 também, entre outras. E a maior classe de investimentos dessas pessoas, de quem tem mais de 40 anos, são imóveis. Sim. Os mais jovens, na percepção de vocês da Zinvest, eles têm o interesse para possuir a casa própria, por exemplo, possuir o carro próprio, que também é outro fetiche do brasileiro, ou já muda completamente a cabeça dessa categoria de pessoas? Olha, é uma discussão que a gente acaba abordando pouco, tá? Essa discussão de querer comprar o imóvel. O que a gente vê é uma adaptação dessa mentalidade ao cenário do mercado atual. Onde eu estou querendo chegar? Fundos imobiliários. Então, quando a gente perguntou no que os jovens estão investindo, a gente viu que o quarto colocado eram fundos imobiliários. Então, obviamente, eu acho legal que o jovem queira aprender com seus pais, com seus avós, porque é a história de ter a humildade de aprender com quem tem experiência. Agora, a gente tem que lembrar que quando a gente investe, por exemplo, em fundo imobiliário, ele tem dois componentes. Ele tem o componente da geração de renda, mas você tem que considerar também o seu principal. Ele oscila. Então, isso é uma coisa que o jovem tem que levar em consideração. Se eu vou investir em fundo imobiliário, beleza, os meus rendimentos podem estar lindinhos, mas cuidado para não esquecer de olhar o que está acontecendo com o valor da cota. Porque do que adianta você receber dividendo, enfim, receber 1% ao mês de dividendo, o pingado, os aluguéis do fundo, mas o seu principal está derretendo. Não adianta nada, né? Então, a gente precisa lembrar que quando a gente vai investir talvez no mercado imobiliário no século XXI, é diferente do que os nossos avós faziam. Eles estavam realmente querendo preservar o capital deles, e o imóvel preservava. Quando você admite isso a uma negociação mais instantânea, ele vai oscilar mais. Então, quando o jovem quer entrar para esse mercado, é importante sempre lembrar que a lógica é um pouquinho diferente do que acontecia nos anos 70, anos 80. Porque a gente tem que ficar muito mais de olho no valor do principal. Falando agora, me veio à mente um dos maiores investidores do Brasil, o Luiz Barsi, que tem um só imóvel, né, que é o apartamento onde ele mora há 50 anos, na zona leste de São Paulo.
e, se não me engano, o imóvel do escritório dele ou até alugado, etc. Né? Os jovens da geração Z, eles têm alguns mitos, alguns ídolos, né, do mercado, eles olham alguns exemplos, o Luiz Barsi pode ser um deles, a filha também é da geração Z, tem pouco mais de 20 anos, a Luiz Barsi, mas outros jovens também, o Florian Bartolé, que também tem uma filha que tem mais ou menos essa idade, entre outros. Existem alguma mitologia, né, um Olimpo para a geração Z nos investimentos ou é muita mais anarquia nesse aspecto de referências? Olha, eu vou dizer uma coisa. O jovem tem, lógico, sim, nos inspiramos nessas figuras relevantes do mercado. Inclusive, no nosso primeiro evento do Zinvest, a Carol, filha do Florian, participou. Só que o que acontece? Você quer ser um analista de equities no futuro? Show de bola. Aprenda, teste, comece a comprar e vender suas ações. Né? Você está olhando lá, você mesmo está escolhendo suas ações. Então, os jovens fazem muito isso. Agora, na nossa concepção, você quer ser médico? Você quer ser advogado? Você não vai ter tempo de ficar acompanhando o mercado, entrando no seu home broker todo dia. Daí toma cuidado, sabe? Daí olhe um pouquinho para o valor de ter, por exemplo, o Florian como seu gestor de fundos de ações. Então, sim, eu acho que o jovem hoje, pensando em, não sei se mitos, mas pensando numa característica, o jovem gosta muito de comprar, vender ação, fazer ele mesmo essa operação. Se você quer trabalhar com isso no futuro, eu acho muito bacana. Você querer aprender desde cedo, testar, aprender, acertar, errar. Agora, você vai ser médico, você vai ser arquiteto, você vai ser consultor. A nossa visão é dedique seu tempo também a aprender como analisar fundos de investimentos de ações. Então, eu acho que tem um valor agregado muito grande, né? Você trabalhar com gestoras, etc. Você ter estratégias diferentes, né? A gente teve um painel ano passado muito legal com o gestor de equities, de ações da Ibiúna, o André Lyon, e foi um painel no Z-Summit onde ele explicou a diferença de fundos long only, long bias e long short. Sabe, isso é super importante para o jovem também. Vamos entender as onde está colocando dinheiro, né? Exato, como que o gestor te ajuda. Então isso é muito bacana. Qual que é o maior erro que você acha que os jovens estão fazendo, ou fazem, ou fizeram antes de conhecer as Zinvest na gestão do próprio dinheiro? Assim, falando alto, entrar em pirâmide financeira, ou colocar em ativos com excesso de risco ou retorno, ou colocar em ativos que eles ouviram falar, criptoativos sem nenhuma base. Qual que é o maior erro que você ouviu falar de forma continuativa, assim, de forma mais frequente entre os participantes das Zinvest? Sem sombra de dúvida, o maior erro é não fazer nada, é não investir. Aí eles não fazem nada, tipo, você é passivo sem fazer nada. É isso aí. Eu acho esse o maior erro, porque você está jogando fora o que você mais tem de valioso, que é seu tempo. Você pode não ter a carteira mais bem montada, ok, mas pelo menos você está investido em alguma coisa. Você quer ter uma carteira só de índices? Legal, você não vai gerar alfa nenhum, mas você vai estar lá acompanhando o mercado. Vamos fazer alguma coisa, né? Exato. Mexa-se. Mas tirando as pessoas que são mortas, basicamente, depois de investimentos. Mas a maioria esse que é o ponto. A maioria não investe. Por isso que eu estou dizendo, quando a gente olha o recorte, vamos pegar um recorte do público jovens. Uma pequena parcela investe. Então, se a gente só olhar para os erros dessa parcela, o que a gente está fazendo? A gente está desvalorizando o fato de que eles já tiveram a coragem de começar a investir. Fizeram já um passo adiante. Entre esses que já investiram, vamos pegar só essa parcela de corajosos, qual que é o maior erro que esses fazem? De novo, criptoativos excessivos, algum entra em pirâmide? Eu sou muito direto. Eu acho que é isso. Eu acho que é você cegamente ter seu patrimônio inteiro em criptoativo. A gente vê isso muito e a gente tem um trabalho de falar, gente... Tem muita empresa séria discutindo ainda se criptoativos são valores imobiliários na CVM. É uma classe de ativo? Claro. Então, assim, sabe, não seja tão arrojado nesse aspecto. Eu acho que esse seria um erro. Agora, você falou que muitos desses jovens também não terão tempo porque eles serão profissionais de outras áreas, etc. Mas entre os jovens, tem um interesse, por exemplo, em entender melhor casas de análise? Eles assinam alguma casa de análise, algum relatório, até para ter carteiras recomendadas? Eles leem algum tipo de relatório? Ou é algo que vai além daquilo que, assim, das possibilidades e é mais para um público especializado? Não, eu acho que tem esse interesse sim. Nessa pesquisa também que a gente soltou, cujos resultados vieram ontem, a gente viu que quase 80% dos jovens estavam tomando suas decisões sozinhos, mas pautadas, tá, em conteúdo que eles consumiram, perfeito. Seja rede social ou relatórios. Então, sim, dado que o jovem é um cliente de ticket pequeno,
que hoje não é muito demandado pelos assessores, consultores. Que dá mais trabalho do que retorno para essa turma, claro. Obviamente, sim. O que acontece? A gente tem que aprender em algum lugar. Então, sim, os jovens estão super interessados em lerem relatórios, em acompanhar influenciadores que falam direitinho sobre o tema. Outro dia eu vi um influenciador de 500 mil seguidores explicando errado o que era um CDB. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. Sim, eles têm interesse pelas casas de análise. O que é muito bacana é o seguinte, você abre sua conta em uma instituição, poxa, consuma o material que as áreas de research dessa empresa vão te fornecer. Então isso é super bacana e os jovens têm interesse e consomem esse material sim. Essa questão dos influenciadores que não sabem o que é CDB, infelizmente é muito comum, até porque no Brasil, como vocês sabem, não temos nenhuma regulamentação sobre os influenciadores do mercado financeiro, nem obrigação que eles tenham sequer CNPI ou CPA ou qualquer outro tipo de título, sim, ou sequer formação acadêmica em economia ou em finanças, né? Mas vocês acabam convidando influenciadores também no The Summit ou é um público, vamos dizer, é um tipo de palestrante que vocês preferem manter por fora? Não é que a gente prefere manter por fora. O que acontece é o seguinte, quem que fala nos The Summits? Os patrocinadores, entendeu? E o que eu acho realmente valioso? Poxa, é você ter uma aula do que é um fundo de investimento com um gestor do Ibiúna, com um gestor do Opportunity. Sabe, tem gente que sabe mais do que esse pessoal? Me desculpa, mas eu acho que os verdadeiros influenciadores são esses profissionais do mercado financeiro que realmente apoiam os jovens e que têm produtos fantásticos, que mostram rentabilidades excelentes, que têm experiência há 30 anos. Vou dar um exemplo. Uma das primeiras pessoas que topou patrocinar o The Summit e que inclusive me ajudou, me orientando com competições de investimento quando eu estava no ensino médio, foi o Dinei Vargas, CEO da Apex Capital. Sinceramente, ter uma aula do que é um fundo de investimento, do que é risco com o Dinei, a gente não entende o valor que isso tem. E o Dinei vai estar lá no palco. Então, assim, eu acho esses profissionais os verdadeiros influenciadores. Não, com certeza é conhecimento puro para o público do Summit. Terminando que temos mais alguns 10 minutinhos. A questão também, Rafael, de levar essa mensagem para fora do eixo Rio-São Paulo, que é onde tem a maior renda per capita, a maior educação, nível educacional, etc. Vocês estão pensando em explorar, por exemplo, atividades em escolas em outros estados do Brasil, levar o Z Summit para outros estados? Sim. Tem alguma parceria com ligas em Maranhão, Piauí ou Rio Grande do Sul, onde há necessidade também, sim, de explicar o que é o mercado financeiro, ou ainda estamos no começo dessa caminhada? Não, sim. Pela primeira vez a gente vai ter transmissão online, então vai ser inédita, né? Pela primeira vez vamos transmitir todo o conteúdo da plenária, do Z Summit no YouTube, então isso vai ser muito bacana. Agora, olha que interessante, já ano passado, quando o evento era só presencial, somente metade do público que veio era da capital, daqui de São Paulo. Um quarto era do interior do estado e outro quarto de outros estados do Brasil. Então, quando a gente... Lembra que eu falei que a gente tem aquela rede de entidades com as quais a gente fala? Poxa, conseguiram mobilizar o público. Metade disso é do Nordeste, é dos outros estados do Sudeste, do Sul, do Centro-Oeste. Então, isso é muito bacana. E daí, dando um pequeno spoiler, tudo dando certo. Lá por maio, o Zé Invest vai ter uma iniciativa com uma empresa do mercado financeiro de levar educação, quase que como um roadshow, para outros estados do Brasil, educação e investimentos. Então a gente sim está olhando para isso e a gente quer sim começar a fazer eventos menores em outros estados, em outras capitais, porque é super importante. Claro, o jovem tem tempo pra caramba, estando aqui, estando no Nordeste, no Sul, é uma coisa. E acaba sendo muito concentrado os eventos todos aqui no eixo tradicional. Sim. Último ponto, Rafael, a questão da atenção que os jovens têm em investimentos sustentáveis, né? A Bolsa está criando índices só ligados a ESG, voltados para um público mais jovem. Sabemos que os jovens têm mais atenção na escolha de alguns produtos ou serviços por questões ligadas a questões ambientais, sociais, de governança, etc. Quanto que isso é um assunto discutido nas Invest, quanto que de fato você percebe que há uma necessidade, ou melhor, uma escolha, né, uma preferência dos jovens em comprar produtos financeiros mais ligados a essas temáticas, ou a rentabilidade ainda é a principal característica que o jovem vai olhar quando ele vai escolher um produto ou outro? Eu acho que o jovem não deixa de enxergar a rentabilidade em investimentos sustentáveis. Acontece que a rentabilidade às vezes vem de uma maneira diferente, vem através de propósito ao invés de retorno financeiro. Então, é super importante, a gente tem uma demanda enorme
por este tema, tanto que no Z Summit a gente vai ter um painel só sobre investimentos de impacto com vários gestores. A gente vai ter o Reinaldo Legrazzi, que é CEO da Panambi Capital, o Vinícius Poit, que é CEO do Estímulo, que é um fundo de impacto de Blended Finance, um analista sênior de ESG do Itaú também, e provavelmente vamos ter um representante da B3, que por sinal é apoiadora do Z Summit, para discutir exatamente isso, como que a questão de investimentos de impacto se insere na carteira do jovem. Porque o que acontece? Acaba sendo um fator de análise, né? Não é per se uma classe de ativo. Então você pode ter investimentos de impacto dentro do universo de equities, dentro do universo de dívida. Então como que o jovem olha para isso e como que a gente inclui esses investimentos dentro de cada caixinha nossa? E é super interessante porque são fundos de investimento. Então, por exemplo, a Estímulo, poxa, é um FDIC, entendeu? Você consegue investir nisso. Então o jovem acaba olhando para essas iniciativas de uma maneira super interessante, e é o que eu disse. Sim, se eu tiver um fundo que empresta a uma taxa menor que o mercado, é natural que eu vá ter eu como cotista vou ter uma rentabilidade financeira menor. Mas eu sei que eu estou fazendo impacto na vida de alguém, na vida de um microempreendedor. Então, isso também é um tipo de retorno, e é um tipo de retorno que o investidor da geração Z considera super relevante. Então tem uma preferência dos investidores mais novos para também esse tipo de ativos. Não sei se a palavra certa é preferência, porque isso não significa que ele vai investir mais em produtos de impacto do que ele vai investir num fundo de ações tradicional. Mas é sim um fator que é levado em consideração na montagem do portfólio como um todo. Perfeito. Eu teria mais 1 milhão de perguntas para te fazer, mas infelizmente o nosso tempo aqui é tirano. Então, relembrando, Rafael, Z Summit da Z Invest vai ser no dia 6 de abril. Que horas que vai começar o evento? Começa às 8 da manhã, vai até às 8 da noite. Perfeito. Ele é presencial, mas também haverá transmissão online. E é gratuito. E vai ser na Câmara de Comércio Americana aqui de São Paulo, que fica na... Rua da Paz. Rua da Paz. Perto do Consulado Americano. Que bairro que é? É Brooklyn, né? Santa Amaro. Santa Amaro. Bairro Santa Amaro, zona sul de São Paulo. Então, quantas pessoas vocês acham que vão participar esse ano? Mais de 2.000. Mais de 2.000. O ano passado também foi Ano passado foram 2.000. Então, esse ano esse ano eu quero mais, vai aparecer mais. Então, vamos ver o que vai... E lembrando, então, alguns participantes, vai ter o Salute que vai abrir. Isso, exatamente. Quem mais que a gente pode dar uns spoilers para o nosso público? Os gestores de crédito do Ibiúna, a Vivian Lee e o Eduardo Alhadef estarão lá. O Dinei Vargas, da Apex, o Vinícius Poit, da Estímulo, o Thomas Wu, economista-chefe da Itaú Asset. A gente vai ter sócios do Opportunity também. O head de produtos da Santander Asset vai estar lá. Provavelmente um dos principais donos da Genial, que também é patrocinadora, vai estar lá. Vai ter muita gente. Vai ter muita gente. E, por curiosidade, quantos patrocinadores acabam também contratando os que participam do evento como estagiários, por exemplo, né, já que todo mundo está em época de faculdade? Acontece? Vocês têm alguns acontece casos? muito. Não, acontece muito. Você pode olhar que, por exemplo, o Bank of America, Morgan Stanley, eles estarão lá com a equipe inteira de RH. Aí eles já vão para recrutar aquele também, lugar, eles né? vão para educar e recrutar. Porque o que acontece é o seguinte... É um aquário bárbaro. 2.000 jovens que vão para discutir investimentos num sábado. Você não ia querer eles trabalhando aqui na BMC? Mas provavelmente sim. Provavelmente sim. É importante que saibam usar CRAS e saibam quem que é o ministro da Fazenda, porque já está difícil achar mão de obra nessas duas coisas tão básicas, né? Rafael, brigadíssimo. Rafael Valeu, CEO da Z Invest. E lembrando, então, o Z Summit no dia 6 de abril na Câmara de Comércio. Foi um prazer tê-lo conosco aqui na BMC. Prazer é meu. Muito obrigado pelo convite. E muito obrigado a vocês que estão seguindo a gente aqui na BMC. Continue com nossa programação e nós vemos na semana que vem para mais um papo sobre política, economia, finanças, negócios e internacional. Mais uma vez, muito obrigado a todos pela atenção, uma ótima noite e até mais.